Obrigada. Bom, uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, exige o encerramento de todas as unidades de hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no país até 28 de agosto de 2024. Trata-se da Resolução 487/2023, que está sendo amplamente debatida e gerando muita discussão. No Espírito Santo, essa decisão envolve mais de 50 custodiados. E para falar desse assunto, eu converso hoje com o Dr. João Guilherme, médico psiquiatra e psiquiatra forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria e ainda membro da diretoria Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, APS. Doutor, seja muito bem-vindo ao Link. Obrigado, boa tarde, Penélope, boa tarde a todos. Bom, doutor, quero começar querendo saber por que o motivo, de fechar os manicômios. A gente quer saber qual é o motivo dessa resolução. Tá certo. Então, os manicômios judiciários, eles são instituições onde são abrigados, onde são custodiados pessoas que cometeram crimes graves e que por essas e não sabiam, não entendiam a gravidade do crime que cometeram, né? Não sabiam discernir o certo do errado. Então, são conhecidos como manicômios judiciários, né? A ideia por trás de acabar com os manicômios é a ideia de promover a dignidade social para essas pessoas, reinseri-las no convívio social e promover uma melhor capacidade de tratá-las. Bom, doutor, mas é certo de que nem todas as pessoas estão aptas a ficar no meio da sociedade por conta dessas doenças. Está correto? Está correto, e essa é a maior preocupação do momento, né? Parece que essa resolução foi elaborada de uma forma um pouco precipitada, sem antever como que vai ser feita a destinação dessas pessoas que hoje estão internadas nos manicômios, né? Para onde elas vão? Esse que é o grande debate, essa que é a grande preocupação. Então vamos lá, a gente quer saber como é que ficam os pacientes internados depois dessa resolução. Eles vão para as ruas? Isso, essa então é a grande dúvida no momento. O que se espera é que esses pacientes, no Espírito Santo nós temos aproximadamente 50, 55 internos, né? Pacientes que cometeram os crimes graves e que estão lá porque não podem responder por si. O que se espera é que essas pessoas sejam absorvidas em algum ponto da rede de atenção de saúde pública. Pode ser um hospital geral, um hospital normal que atende outros tipos de doenças. Pode ser na rede ambulatorial, né? São aquelas consultas psiquiátricas, a pessoa vai para casa e ela fica sendo atendida, né, nesses ambulatórios, nesses consultórios, ou até mesmo pode ser nos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, onde uma equipe multiprofissional vai fazer o acompanhamento dessas pessoas. Agora, doutor, qual é o risco para a população e até mesmo para esses pacientes? Então, o risco é muito grande para a população, na minha opinião, e também para os próprios pacientes que estão internados. O que acontece? Quando essas pessoas elas vão para as ruas e a gente parte do princípio que elas não entendem a gravidade do crime que elas cometeram, e aí nós estamos falando de crimes graves, assassinatos, atos de pedofilia, estupros, até assim, tortura, canibalismo, até isso existe nessas pessoas que estão internadas nesses manicômios judiciais. Então, quando essas pessoas vão para a sociedade e não há uma rede que realmente seja capaz de amparar e proteger essas pessoas e a sociedade, o risco de reincidência criminal é muito grande, o risco delas cometerem os mesmos crimes ou novos crimes contra as pessoas, tá certo? E em relação também ao próprio, digamos, paciente que tem o problema psicológico, ele também corre risco de vida ali, né, doutor? Exatamente. Então, assim, a solução que seria colocar essas pessoas no convívio social não parece uma solução, ela é maior que o problema. Por quê? Porque essas pessoas, uma vez na sociedade, elas não têm um bom julgamento das situações que elas vivem. E elas podem se colocar em situações novamente difíceis, situações em que elas tomem decisões erradas e acabem sendo elas vitimadas. Elas mortas, assassinadas, agredidas e novamente presas, certo? Temos dois exemplos, não sei se poderia citar. Podemos. Nós temos dois exemplos assim, que eu me lembro, que são casos notórios aqui no Brasil. A gente, não sei se vocês já ouviram falar assim do bandido da luz vermelha, que ele aterrorizou o Brasil na década de 70. Ele tem uma longa ficha criminal, incluindo assassinatos, estupros, roubos, né? E esse bandido, ele ficou muitos anos preso e depois de um tempo foi feita essa tentativa de liberá-lo para que fosse reintegrado à sociedade. E o que aconteceu é que cerca de meses depois da soltura, ele acabou sendo assassinado, se envolveu em confusão de novo. Parece que houve uma questão associada a assédio sexual, um crime que ele já havia cometido, ele acabou sendo morto, né? E o outro caso mais recente é do Pedrinho Matador,
que é o maior serial killer do Brasil. Acredita-se que ele tem assassinado mais de 100 pessoas, uma delas, inclusive, o próprio pai. E o Pedrinho, ele foi solto agora, se não me engano, em maio de 2023. E pouco tempo depois ele acabou se envolvendo também com o PCC e acabou sendo assassinado, né? Depois de 42 anos de prisão. Então, assim, a reinserção social de pessoas que talvez a recuperação seja improvável, ela é muito difícil, tá? Agora, doutor, o que pensa a APES aqui no Espírito Santo? Apoia essa medida ou é contra? Como funciona? A APES também repudia, né, assim como outras entidades médicas espalhadas pelo país, os conselhos regionais de medicina, as associações médicas, associações psiquiátricas em geral. Por quê? A gente se preocupa muito com a forma como isso vai ser feito sem você ampliar a oferta de serviços de saúde para essas pessoas. Eles vão sair dos manicômios judiciários, vão trancar as portas. E o que fazer com essas pessoas? Só foram definidas linhas gerais, não foi definido um plano concreto de como abarcar essas pessoas na rede, sendo que a rede já é muito deficiente, muito caótica. Existem poucos leitos de hospitais, existe um acesso muito limitado a consultas psiquiátricas. Então, só para você ter uma ideia, aqui no estado nós temos mais ou menos 10 mil pessoas aguardando uma consulta para o psiquiatra. Então, por exemplo, é muita gente, né? Então, isso é muito difícil de trazer essas pessoas que precisam de consultas regulares, repetidas, essas pessoas do manicômio judiciário. Como que você vai dar essa atenção que é devida a essas pessoas? É praticamente impossível. Agora, doutor, como é que seria o formato adequado ou o mundo ideal, de repente, para a população e também para esses pacientes? Então, essa é uma pergunta excelente. É muito difícil da gente dar uma resposta. E eu até traria aqui uma frase célebre que diz o seguinte: para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada, né? Então a gente está tratando de um problema complexo e não tem uma solução fácil como essa resolução do CNJ pretende, né? Eu acredito que a solução passa por um debate que envolva mais setores da sociedade, mas imediatamente o que a gente precisa? Talvez não fechar os manicômios judiciais e instrumentar esses manicômios judiciais para que prestem um tratamento mais digno a essas pessoas, né? Recursos de saúde, recursos pessoais na área da saúde, né? Tratamento integral, ou seja, a pessoa vai estar lá, não vai tratar só a parte psiquiátrica, ela vai tratar outras doenças que ela possa ter, ela vai ter uma equipe que possa reinserir no convívio social, no mercado de trabalho, quando isso é possível. Muito bem, doutor João. Agora a gente trouxe aqui alguns casos nacionais, mas no Espírito Santo, alguns casos marcantes também de situações como essa, de que, de repente, um paciente saiu da clínica e cometeu o crime fora da clínica? Então, nós já tivemos um exemplo aqui no estado, né? Era uma pessoa que cometeu um ato de filicídio, que é quando o pai ele comete o assassinato do próprio filho. E essa pessoa, ela passou por uma perícia médica, a perícia entendeu que ele era incapaz de entender a gravidade, entender que ele tinha feito algo errado, e ele ficou internado no manicômio judiciário. Quando ele saiu, já no contexto dessa resolução do CNJ, não se passaram 2 meses, ele estava numa casa assim, chamada de residência terapêutica, porque ele já não tinha laços familiares, e nessa residência terapêutica existem outros internos, pessoas vulneráveis, né? E aí ele acabou cometendo um crime de agressão sexual lá dentro, né? Então já aconteceu coisa de 2 meses depois da desinstitucionalização desse paciente. Ou seja, é sim um assunto para a gente debater, trazer em discussão, porque é uma responsabilidade aí também para a sociedade. Afinal de contas, a gente vai estar à mercê, né, doutor? Exatamente. Obrigada pela participação com a gente aqui no Link de hoje, viu? Eu que agradeço. Boa tarde.